Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre critérios de divisibilidade. Nesse vídeo a gente vai ver o critério de divisibilidade por 2. Então, como a gente vai fazer a nossa atividade? A gente vai mostrar algumas imagens e a gente vai conversando para ver se a quantidade de objetos é divisível ou não por 2. Então, nessa primeira imagem, a gente vê apenas um avião aqui. O que a gente vai fazer então? A gente tem um conjunto com um avião, e se a gente fosse pegar um outro conjunto, teria 0, porque não tem outro avião. Então eu quero dividir sempre em 2 conjuntos, só que nesse caso não foi possível. Então o que eu falo? Que o número 1 não é divisível por 2. Então vai ser desse jeito que a gente vai continuar fazendo a nossa atividade para falar sobre a divisibilidade por 2. Então vamos lá. Imagina aqui, nessa figura, a gente tem 2 skates. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente faz um conjunto com um e um conjunto com um skate. Então percebe que eu consegui dividir em 2 certinho? Então se eu tiver 2 unidades, eu falo que o 2 é divisível por 2. Então o número 2 é divisível por 2, fica um de cada lado, tá bom? Vamos tentar agora o número 3. Imagina nessa figura aqui. Eu quero fazer uma forma de dividir por 2. Só que eu tenho 3 objetos. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar um grupo contendo 2, só que o outro grupo teria apenas um objeto. Não é isso? Então o que acontece? Eu não consigo fazer uma divisão de 3 objetos por 2. Porque a gente está falando de números naturais. Eu não estou falando aqui de números decimais com vírgula, tá bom? Então, com essa conclusão aqui, a gente fala o seguinte: 3 não é divisível por 2, tá bom? Vamos passar para o 4 então. Agora a gente tem essas 4 caixas aqui. Será que a gente consegue agrupar 2 grupinhos? Vamos ver. A gente consegue colocar um grupo com 2 caixas e outro grupo com 2 caixas. Tem a mesma quantidade em cada grupo? Sim. Tem nos 2 grupos? Sim. Então o que eu falo? O 4 é divisível por 2. Continuando, imagina nessa situação agora. A gente tem 5 lâmpadas e eu quero fazer 2 conjuntos. Então vamos tentar fazer os 2 conjuntos. Eu pego 3 lâmpadas de um lado e do outro lado só me sobra 2, né? 3 do lado esquerdo e 2 lâmpadas do lado direito. Então o que acontece aqui? Eu consegui 2 conjuntos, mas eles não têm o mesmo valor, então isso eu falo que não é divisível. O que acontece então? O 5 não é divisível por 2. E o próximo número? Então imagina que a gente tem 6 objetos aqui. Vamos tentar fazer 2 grupinhos com quantidades iguais em cada grupo. Então 3 de um lado e 3 do outro. Então eu consegui fazer 2 grupos e cada grupo tem 3. Qual que é a minha conclusão aqui? Eu falo que o 6 é divisível por 2. Então conseguimos falar mais um número aí. Vamos ver o número 7 agora. Imagina aqui. Imagina que esse par de tênis aqui eu vou considerar um objeto só, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um grupo aqui com 3 objetos, né? Estou considerando que o par de tênis é um objeto só. Então tenho 1, 2, 3 objetos. O que sobrou para mim aqui? 1, 2, 3, 4 objetos. Então eu vejo que o 7 não é um número divisível por 2, porque de um lado vai ficar 3 e do outro lado vai ficar o 4. Então a nossa conclusão aqui é que o 7 não é divisível por 2. Vamos lá. Imagina aqui, essa quantidade de cachorros aqui. A gente tem 8 cachorros na foto. A gente vai falar do número 8 então. O que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer um grupo de 4 cachorros e o outro grupo de 4 cachorros também. Os grupos são iguais? São. Então, a gente tem 2 grupos com 4 cachorros cada um. O que a gente pode falar então? Que o número 8 é divisível por 2. Então a gente conseguiu falar de mais um número aí. Vamos lá. E vamos passar agora para o número 9. Imagina essas janelas aqui. Eu quero agrupar essas janelas em 2 grupos. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, o primeiro grupo que eu fiz, eu tenho 1, 2, 3, 4 janelas. Mas olha agora, o que sobrou para mim foram 5 janelas. Então, um grupo tem 4
e o outro grupo tem 5. Significa então que o 9 não é divisível por 2. Agora falta um último número que eu deixei aqui, que vai ser essa situação. Imagina aqui, eu não tenho nada na tela. Bom, se eu não tenho nada, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um grupo com nada e o outro grupo com nada também. Esses dois grupos estão iguais, cada um tem nada. Na matemática, o nada para a gente é o zero. Então, 0 em um grupo e 0 no outro grupo. Isso aqui é muito interessante, porque significa o seguinte, que o 0 é divisível por 2. Se eu não tenho nada e divido em dois grupos, cada grupo fica com nada, né? É o 0. Então, o 0 também é divisível por 2. Então, a gente viu todos os números agora, todos os algarismos, de 1 até 9 e também falamos do 0. Contando tudo isso que a gente falou, qual que é a nossa conclusão? A gente vai falar então do critério de divisibilidade por 2. O que significa isso? Significa que o número natural é divisível por 2 quando ele é par, ou seja, quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas professor, eu não entendi o que significa essas divisões que a gente fez e a divisibilidade por 2. É o seguinte, quando você vê um número maior, por exemplo, vamos falar aqui do número 242, será que ele é divisível por 2? 242 termina com 2, então sim, ele é divisível por 2. E é isso que está falando esse parágrafo da gente aqui. Qualquer número que termine com 0, termine com 2, 4, 6 ou 8, vai ser um número divisível por 2. A gente não precisa nem fazer a conta. Mas se terminar com um desses números, o número vai ser divisível por 2, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, falando do critério de divisibilidade por 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário para falar o que vocês acharam. Inscreve no canal para ver mais vídeos como esse e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!